E aí aqui a gente chega então num exemplo que eu acho que é o mais bonito dessa questão de fóssil intermediário, que é uma coisa legal pra caramba, então, que é o Archaeopteryx litográfica. A Archaeopteryx litográfica é difícil, dá pra fazer 5 vídeos só sobre Archaeopteryx. Que é uma coisa extraordinária. O que ele simboliza para a ciência, o que ele simboliza para a humanidade, o que é o Archaeopteryx. Você já falou dele? Então, eu mostrei o Archaeopteryx na minha visita a Berlim. Se vocês forem ver o meu vídeo de Berlim aqui, ó, eu mostro o Archaeopteryx. Talvez o fóssil mais importante do mundo hoje. Com certeza. Ou pelo menos o mais famoso, né? Por que ele é tão importante? Porque a ciência tem que ser preditiva. O Darwin, quando propôs a existência de fósseis intermediários, ele, como a gente falou, não conhecia quase nenhum fóssil. O que acontece? 2 anos depois que saiu a primeira edição da Origem das Espécies, o pessoal descobriu lá na Alemanha o fóssil do Archaeopteryx litográfica. E qual que é a importância do Archaeopteryx? Ele é um animal que tem exatamente diversas características intermediárias entre um réptil, que no caso a gente sabe que é um dinossauro, e uma ave. Então, ao mesmo tempo que ele tem características de répteis, como por exemplo ter uma cauda óssea e ter dentes na boca bem parecido com os dentes encontrados em alguns répteis, ele também tem diversas penas. E na cauda também, né? No braço e tal. E pena de voo ainda, né? E pena de voo, pena assimétrica. Não né? penugem pequena, pena mesmo, formando uma asa. As aves têm geralmente um dedo só fusionado, né? No caso do Archaeopteryx, não. São 3 dedinhos com uma garrinha em cada ponta, dedinho igualzinho de dinossauro. Quer dizer, o Archaeopteryx foi o nosso primeira mariposa predicta lá. É verdade. É óbvio que o Darwin não se debruçou no tema da origem das aves, mas a descoberta do Archaeopteryx foi muito simbólica por causa disso, foi muito emblemática por causa disso. Mas foi só o Archaeopteryx? Será que foi o único fóssil encontrado de um réptil com penas? Durante um bom tempo, sim. Foi basicamente só ele. Até que nos últimos, 20 anos, 30 anos talvez, vários fósseis começaram a ser descobertos de dinossauros, de répteis com penas. Especialmente nos afloramentos da China, que eram locais que não eram conhecidos há muito tempo atrás. Então nós temos diversos exemplos. Nós temos Microraptor, Sinosauropteryx e diversos exemplos. Caudipteryx. Tem muitos exemplos. E uma história muito interessante que dá pra falar também é por que foi nos últimos 30 anos. Porque a quantidade de paleontólogos aumentou muito, Exato, né? Nos últimos 30 anos. Você teve um boom da paleontologia que, entre outras coisas, foi motivado também pela mídia. Com certeza. Ou seja, vários filmes, várias histórias. O que tem mais ou menos 30 anos atrás aparecendo? Sim. Jurassic Park. O Jurassic Park foi um ótimo exemplo de marco aí, mas você teve outros antes também, mas que já estavam preparando o terreno ali. Então, quer dizer, você teve uma ajuda da mídia aí que fez com que as pessoas se interessassem mais por paleontologia. E eu acho que também deve ter algum motivo geopolítico aí nisso também. Provavelmente. Tipo, uns 30 anos atrás foi quando começou inclusive a cair a Guerra Fria. A ciência básica deve ter crescido de uma maneira geral, né? Você poder parar para observar a natureza e procurar novas evidências deve ser uma coisa que cresceu junto. E hoje, olha que interessante, se você for olhar aí essa composição que a gente está mostrando aqui, você tem aí que entre um braço de um dinossauro bem antigo, né, que é um Celophis, isso daí, né, que era do Triássico, e uma ave moderna, você tem o Archaeopteryx e você vê que as características são exatamente intermediárias. Os dedos são um pouco mais compridos, mas ainda não grudaram, quer dizer, tem 2 dedos quase grudados e um terceiro separado. Quer dizer, você tem aí todos os intermediários ali, aqui do lado aqui você consegue ver até com mais fósseis, né? E na verdade, com as nossas descobertas mais recentes também, com os fósseis que foram aparecendo, tornou um ponto tão complicado definir onde termina dinossauro e onde começa as aves, que basicamente são poucas as características hoje que sustentam o que é uma ave. É basicamente o hallux, né, que é o dedão revertido. É o dedão do pé, né? Do pé, exato. Ele é virado para trás para se empoleirar, né? E também a seringe, né, que é o órgão responsável pela vocalização das aves. Que isso infelizmente não fossiliza, né? É difícil fossilizar. Eu tava falando pro Bruno que esse mês aí parece que acharam uma seringe fossilizada, mas eu não cheguei a ler o artigo ainda. Por quê? Porque todas aquelas características que a gente tinha como pertencente ao grupo das aves, dos vertebrados vivos hoje, só as aves têm essas características. Mas à medida que você vai colocando todos os fósseis, todas essas características elas vão sendo diluídas ao longo do tempo e aparecendo em alguns grupos, né? Então você tem um determinado grupo que tem essa característica, e um desses grupos todos aqui deu origem a esse que teve outra característica, e um desses deu origem a outro. Então são várias ramificações, né, até chegar nas aves. Exato. Quando você olha hoje em dia, compara uma ave com um crocodilo,
por exemplo, eles são completamente diferentes. Você consegue facilmente distinguir eles, mas quando você coloca os indivíduos com características intermediárias no meio, que no caso são os dinossauros, fica cada vez mais complicado. Quanto mais indivíduos você coloca, mais difícil fica dizer onde começa uma linhagem e onde termina outra. E mesmo naqueles trabalho criacionista que os caras juntam por grupos, né? Tem uns trabalho criacionista que o pessoal fala, por exemplo, assim, que tudo bem, os felinos podem ter uma origem única, mas felino surgiu independentemente do resto. Né? Então, tudo bem, o tigre, o gato, o leão, o lince pode ser a mesma origem, mas todos eles... Aí o cachorro também. Por quê? Baseado basicamente na semelhança. Aí, o meu cérebro não tem capacidade de juntar gatos e cachorros por características externas, e, portanto, eu acho que eles surgiram independentemente. Se você colocar os fósseis na jogada, você não sabe separar um gato de um cachorro. Quer dizer, você vai saber separar só se você olhar para as pontas. E é a mesma coisa que acontece se você for olhar para as aves. E é interessante, porque eles têm esses métodos dele, que é por nuvem de pontos, né? Mapa de pontos, assim, juntou para cá, então aqui é uma criação. Aqui é uma criação, aqui é uma criação. Se você coloca todos os fósseis, você não consegue separar jacaré de passarinho. Exatamente. Por mais incrível que isso possa parecer. Chupa essa. Não, é verdade, fizeram o teste. Tem artigo disso publicado. Os caras pegaram um método criacionista, juntaram tudo e virou uma bola só. Não dá pra separar. Mas será que a gente tá falando de intermediários aqui? Será que são fósseis intermediários ou são as características que são intermediárias? Isso é fundamental para vocês entenderem a diferença, porque não é a mesma coisa. Um fóssil intermediário, o que é um fóssil intermediário? O meu pai é o intermediário entre eu e o meu avô. Isso seria um indivíduo intermediário. Um indivíduo intermediário, provavelmente a gente nunca vai saber quem é. Não tem como saber que foi aquele fóssil que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que chegou até você. Agora, a gente pode ter uma característica intermediária. Então, vocês já tiveram a aula de cladística que eu mostrei pra vocês, mas vamos dar só uma refrescada na memória pra vocês, mas isso aqui é uma árvore genealógica. Você não veio do seu irmão. Eu espero que não, né? Exatamente. Em famílias que a gente considera como saudáveis, você não veio do seu irmão. Mas você tem um ancestral em comum com o seu irmão, que no caso são seus pais. Você não veio dos seus tios, né, ou dos seus primos. Seus tios têm um ancestral em comum com os seus pais, que são os seus avós. Você não veio dos seus tios avós. Segundo grau. Exatamente, eles são os bisavós. Então, quer dizer, por diante. Exato, você vai fazendo esse tipo de coisa, né? E, no caso aqui, é uma linhagem simplificada, porque a gente está focando em você. Mas você pode pegar para cada uma delas. Se você pegar o seu primo como referência, a árvore se desdobra em outras ramificações. Se você pegar o seu primo em segundo grau, mais ainda. Então... E a ideia é essa, né? São ramificações que não param de crescer. Exato. Assim, param de crescer quando o indivíduo, obviamente, morre sem deixar descendentes. Sem deixar descendentes, exatamente. Se ele deixou descendentes, ele continua crescendo. Continua. Então vamos imaginar aqui uma linha, uma árvore genealógica, mas no caso agora a gente está falando de animais, não na escala genealógica, sim na escala evolutiva. Alguns milhares de anos, talvez. Milhões, e o tempo corre para cima, tá? Nesse desenho que a gente está mostrando. Vamos dizer aqui que esse ramo aqui leva aos passarinhos. E quem for passarinhólogo pode me dizer que bicho é esse, que eu não sei qual é. Nem eu. E aqui embaixo a gente tem um dinossauro emplumadinho, mas ainda um dinossauro que andava no chão, não sei o que, não voava e todas essas coisas. Com cara de dinossauro. Com cara de dinossauro, do Jurássico, né? Porque o Sinosauropteryx acho que é do Jurássico. Você acha o Archaeopteryx. Plim! Onde você vai enfiar esta jossa? A lógica na cabeça das pessoas, que não costumam pensar de forma cladística, é colocar o Archaeopteryx ali no meio, como se ele fosse o ancestral direto da linhagem das aves. E a gente não sabe. Simplesmente a gente não tem como saber. Você tem como saber que foi o Archaeopteryx, teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que levou até as aves? Tem como saber até se foi essa espécie que deu origem à linhagem. O Archaeopteryx pode estar aqui, por exemplo. E olha que interessante, se ele estiver aqui, ele é tão elucidativo para explicar a evolução quanto se ele estivesse na mesma linhagem do passarinho. Porque a partir dele você consegue traçar mais ou menos como deve ter parecido o ancestral entre esses grupos, comparando as diferentes pontas. Exatamente. Então, não precisa ser o ancestral imediato. Pode ser um primo em segundo grau, que a gente estava falando. O primo em segundo grau vai dizer muito sobre o seu bisavô. Então, você te chamar fóssil intermediário é um pouco errado, porque parece que o fóssil é o intermediário, sendo que ele não é. Né? Sendo que não dá pra saber se é ou não. Ele pode ser também, mas a gente não tem como saber. Agora, você consegue falar em características intermediárias. E com esses fósseis, você consegue te dizer mais ou menos o período em que elas surgiram e como elas evoluíram. Exatamente. Então você consegue saber mais ou menos em que ponto da história daquela linhagem surgiu as penas, surgiu o bico, surgiu as garras. E a partir disso você consegue imaginar. Então, esse ancestral não tinha penas ainda, provavelmente, porque as penas só surgiram depois.
Ah, mas já tinha garras, eu não tinha isso, tinha bico. E aí, então, a gente tem aqui outros exemplos, né? Tem, por exemplo, aqui da origem dos tetrápoda, né? Ou seja, dos vertebrados terrestres. Tem aqui, ó, características intermediárias que foram surgindo, e não quer dizer, por exemplo, que o Panderictis ele é o ancestral do Tiktaalik ou do Ichthyostega, do Acanthostega, mas que ele tem características intermediárias que você pode reconstruir essa linhagem e como que aconteceu a transição, como que mudaram as articulações dos braços, como que mudou a orelha externa, como que mudou os ossos do crânio. Exatamente, uma característica visível aqui nesse exemplo, por exemplo, é o surgimento do pescoço, né? Peixe não tem pescoço porque o crânio é junto com a cintura escapular, ele é junto com os membros frontais. Conforme os peixes foram saindo da água, dando origem aos tetrápodes, uma coisa que surgiu, que você precisa para se locomover melhor no ambiente terrestre, é a capacidade de virar a cabeça de um lado para o outro. Para virar a cabeça, surge uma estrutura aí no meio que a gente chama hoje em dia de pescoço. Exatamente. Que na verdade é um grupo de vértebras anteriores que tiveram esse isolamento das cinturas e conseguiram... E separou o que é um membro, né, o que é a cintura escapular, né, da cabeça do bicho. Mas então, aí aqui a gente pode ver um exemplo também que foi extraído acho que do artigo do Tiktaalik, isso daí, né? Sim, que são modelos de como que pode ter sido a evolução do membro, né? Como que uma nadadeira virou uma mão, por exemplo. Exatamente. Olha que interessante, você consegue ver a formação dos membros também, epipodiais e parapodiais. O que é? Aqui é um só, aqui são dois. E aqui são vários. Esse padrão se mantém. Tipo, aqui tem um, aqui são dois. A gente falou, até o selacanto tem isso daí, né? Exatamente. Então a gente consegue manter esse padrão olhando evolutivamente. Um outro exemplo também, né, que a gente encontra aqui é quando a gente vai observar os fósseis das tartarugas. Porque até pouco tempo atrás, todos os fósseis de tartaruga que você descobriram já eram uma tartaruga. Eles já tinham o casco, que é a parte de cima, né, e o plastrão, que é a parte de baixo, completamente formados. Então você achava um fóssil de tartaruga, já era uma tartaruga. Não, e o mais interessante, que é a coisa mais bizarra em todas as tartarugas do ponto de vista anatômico, né? As cinturas dela, né, ou seja, o ombro e a bacia, ficam pra dentro das costelas, que é a coisa mais único, estranha. Ou seja, é único, que é o quê? Porque é muito estranho, imagina, suas costelas estão embaixo dos ossos do ombro. Imagina que as costelas ficassem pra fora. É isso que acontece com uma tartaruga. E é isso que a gente queria encontrar em fósseis, né, pra ver se a gente conseguia achar como foi a transição desse caráter. Até que no ano de 2008, alguns cientistas descobriram e publicaram um animal chamado Odontocheles, que é uma tartaruga com meio casco. Olha só. Que interessante. Chama Odontocheles porque tem dente? Exatamente. Eu acho que é interessante, porque tartaruga não tem dente, né? Não. Você tem jabuti em casa? Dá uma olhada se você acha algum dente. Deixa ele te morder, vê se fica marca de dente. Né? Não fica. Fica sem dedo. Fica Sem dedo fica, mas não fica com marca de dente. E o Odontocheles tem dente, então tem outra característica intermediária. Assim como o Archaeopteryx é uma ave que tem dentes, a Odontocheles é uma tartaruga que tem dentes, porque atualmente elas não têm, mas antes elas tinham. E esse meio casco que o Odontocheles tem é o plastrão, é só a parte de baixo da tartaruga. Então foi um fóssil muito interessante. E há uns 2 anos atrás eles descobriram mais um fóssil que tinham já as costelas expandidas na parte de trás, né? Exatamente. E formando uma semicarapaça. Também, todos eles têm correspondência de idade. A Odontocheles, ela é mais antiga do que a mais antiga tartaruga que a gente tinha noção que é a Proganocheles. A Proganocheles, que já era o rei copa, né? Já é uma tartaruga formada, né? E a Odontocheles é um pouco mais antiga. Pra variar, acharam na China. Né? A China tem revolucionado a paleontologia de uma tal maneira nos últimos anos que é impressionante. Os caras têm muita área, muita mão de obra. Exato. Né? Barata, né? Porque... e conseguem fazer isso daí. Tem muita barata também, isso também, mas é outro aspecto. No caso dos anfíbios também, por exemplo, né? A gente tá dando vários exemplos, né? Vamos começar agora uma saraivada de exemplos. Um monte de exemplos. Vocês não falaram que a gente tá inventando aqui. Exatamente. Mas isso é uma exceção. Vai ter outra exceção, vai ter outra. A gente vai falar das exceções no final. Então você tem hoje vários grupos, tem 3 grupos de anfíbios, né? Você tem os sapos, as salamandras, que tem cauda e são mais compridas, e as cecílias, que o pessoal chama de cobra cega, mas não é cobra. Ou cobra pinto. Vocês podem ver também aqui essa daqui, né? Por que será desse nome? Não sei, eu não entendo. Não faço ideia. Você já falou com o Marco Wilson sobre isso? Não. É ele que descreveu, né? A gente conhece o pesquisador que descreveu isso aqui, é um inglês. Ele tá lá no museu agora. Ele é um inglês, ele é muito simpático. É um bicho interessante de qualquer jeito. Sim, só que o problema é, a gente sabe que eles são relacionados por uma série de características, mas você não sabia como que exatamente foi a evolução, porque entre um sapo e uma salamandra tem muitas modificações no corpo. Então deveria ter um fóssil em algum momento que tivesse as características intermediárias entre esses animais. E olha que interessante, a gente tem esses fósseis, né? Que seria um sapomandra
Samandrapo. Salamandrapo? Salamandrapo? Parece nome de Parece novela. feitiço de Harry Potter, né? É, Salamandrapo. Ziriguidum, que nem a do Pica-Pau lá. Ziriguidum. O sapo mais antigo que a gente conhece, que já é um sapo essencialmente, ainda tem um rabinho, ainda tem umas características meio estranhas ali, porque o padrão ancestral é o padrão salamandra, né? Sim, o sapo que é o especializado, né? Então, de uma salamandra para formar um sapo, você tem aí o sapo mais antigo, tem cerca de 250 milhões de anos, é um grupo bem antigo. Mas já é um sapo, você olha pra ele, já tem cara de sapo, já olha aqui, é um sapo. Falta uma coisa ou outra, falta fusionar as vértebras sacrais, uma coisa assim, mas no geral ele já tem cara de sapo. Agora, aí você achou, com 290 milhões de anos... A nossa sapomandra. É, a sapomandra. 40 milhões de anos mais antigo, já com várias características intermediárias adicionais, mostrando claramente a transição de um grupo para o outro. De novo, quer dizer que esse bicho aqui é o intermediário entre um e outro? Não. Quer dizer que ele tem características intermediárias e uma data coerente com isso. Pensando nas duas linhagens, né? Então você vai ter a linhagem das salamandras, a linhagem dos sapos, e aqui no meio delas, em algum ponto, essa linhagem do sapomandra. Bom, vamos falar, o linguado, né? O linguado é interessante, o pessoal lembra ele da Pequena Sereia, né? É um bichinho bonitinho, né? Com os dois olhos ali. O linguado, não sei se vocês sabem, mas ele tem um olho de cada lado da cabeça quando ele é jovem. À medida que ele vai envelhecendo, um dos olhos vai migrando pro outro lado, e quando ele fica velho, adulto na verdade, ele fica com os dois olhos do mesmo lado, ele tomba de lado e ele começa a nadar como se fosse uma raia. É impressionante. É muito feio. Esse bicho é tão feio quanto ele é gostoso. Pois é. Vocês já comeram filé de linguado? É muito delicioso. bom, Se você souber temperar ele, fica ótimo. Então o linguado da Pequena Sereia tá errado, né? Ele tá errado, né? Na verdade, seria de um jeito meio bizarro, eu acho que ia assustar as criancinhas. Acho que ninguém ia gostar disso. Mas acho que foi no Procurando Nemo que eles fizeram o linguado do jeito certo, não foi? Fizeram. Foi, né? Você tá no Nemo ou você é no Dory? Enfim, whatever. Um desses aqui. E o linguado, olhando pro desenvolvimento ontogenético dele, né? Desde quando ele é um filhotinho até ele crescer, você vê essa migração também dos olhos. Mas e nos fósseis? Será que tem um fóssil com uma característica intermediária, com um olho, sei lá, no meio do caminho? A gente achava que isso era impossível. Até que acharam. Até que acharam. Olha que bonito que é a ciência. Na China, não sei se é na China ou não. Não, foi, acho que não foi na China. Então, e você vê aqui um olho migrando pro outro lado, né? Na verdade, ele tá em cima da cabeça e o outro do lado certo. Ele nadava provavelmente meio que 45 graus, assim. Né? E na paleontologia, dependendo dos ossos que você olha, dependendo da composição dos ossos, do jeito que eles são, você consegue saber se o indivíduo, assim, você consegue ter uma ideia se ele é jovem ou se ele é adulto. Então dá pra saber relativamente se, esse aqui tá um olho no meio do caminho porque ele é jovem. Ou não, ele tá um olho aqui porque ele já é um adulto. As serpentes também são uma questão muito interessante, né? Porque elas são lagartos sem pernas, né? Essencialmente. Basicamente. Só que como isso aconteceu e de qual grupo de lagartos isso aconteceu é que é a grande discussão. Exatamente. Inclusive é um dos temas, né? Parecido com o tema que eu estudo no meu doutorado. No meu doutorado eu estudo um grupo conhecido como Mosasaurus. Quem assistiu o Jurassic World sabe, né? Também é verdade, é. Quão grande podem ser os Mosasaurus, apesar de que lá eles estão exagerados. Na ficção eles podem ser muito maiores, né? Na vida real. Os maiores que a gente conhece tinham aí aproximadamente 17, 18 metros de comprimento, o que já é estupidamente grande, ainda mais pensando num lagarto. E o grupo de lagartos que eu estudo, basicamente, são o grupo mais primitivo de mosassauros, que são os dolicossauros. E os dolicossauros, a gente vai colocar umas imagens aqui, são animais bem alongados, bem compridos, que alguns autores acham que eles são mais próximos das serpentes e outros autores acham que eles são mais próximos dos lagartos varanoides. Então, dragão de Komodo. Dragão de Komodo, monstro de Gila. E você tem serpentes, por exemplo, com duas patinhas. São sempre as patas traseiras. Algumas serpentes, atualmente, elas têm só um resquício do que seria um fêmur, né? Seria o esporão nas jiboias. Sim, exatamente. Por exemplo. Mas você tem serpentes fósseis com essas patinhas. Então, comparando esses fósseis, né, com os dolicossauros, com outros animais, com anfisbênias, que são outro grupo de lagartos que perna, também não tem perna, a gente está tentando desvendar de onde vieram as serpentes e esses outros animais. Mas é um dos temas de maior debate. Só que, recentemente, no ano de 2015, foi descoberto um fóssil que ainda revolucionou mais ainda, chamado de Tetrapodophyes. O que seria Tetrapodophyes? Seria um fóssil de uma serpente, né, no caso, com os membros anteriores, que é uma coisa que ainda não tinha sido descoberta. Todas as serpentes fósseis que a gente tinha descoberto até então tinham só as patas
traseiras. No caso da Najashi, né, que é aqui da Argentina, tem até vértebra sacral, né? Tinha até a vertebrinha acoplada nos membros, né? Porque a jiboia, por exemplo, não tem. Não tem, não. A jiboia é totalmente livre. É solto, né? Aquele esporão é solto. E aí a Tetrapodophysis não. A Tetrapodophysis tem os membros da frente também. E os de trás. Tem uma cobra com 4 patas. Então é um fóssil que está revolucionando muito. Tem alguns pesquisadores que acham que a Tetrapodophysis não é cobra. Se ela for uma cobra mesmo, provavelmente ela tem hábitos que foram descritos inicialmente como fossoriais, então as serpentes teriam uma origem terrestre. Mas que já era uma hipótese discutida há muito tempo atrás, né? E acho que a que está ficando cada vez mais aceita, né? Sim, a maior parte dos autores acho que acredita que as serpentes têm origem terrestre e não aquática. Mas tem o pessoal ainda que acredita nessa história dos dolicossauros aí, que acha que as serpentes têm origem aquática. Exatamente. E isso é um ponto interessante, né, na ciência, porque isso é um dos principais debates na paleontologia de esquamata, né, que é o grupo das cobras e dos lagartos. Só que em nenhum momento se questiona a existência da evolução. Isso é um ponto importante, né? O que a gente está questionando como cientistas é como foi essa evolução. Se é que as serpentes tiveram uma origem marinha, são ligadas aos mosassauros, ou se elas tivessem uma origem terrestre, são ligadas a outros lagartos fossoriais. Isso é baseado em umas evidências muito sólidas, sabe? Que infelizmente acabam ficando só na academia científica, né? Na Torre de Marfim, porque as pessoas acabam não dando talvez ou a devida atenção para a divulgação científica, ou porque não tem a capacidade de traduzir, porque chega a ficar complexo demais, começa a ficar uma coisa muito específica, muito técnica, e aí fica difícil você traduzir isso para as pessoas. Mas as discussões são muito acirradas e elas são baseadas em evidências muito fortes, tanto para um lado quanto para o outro, mais para um do que para o outro, né? Essas evidências sólidas que são discutidas são feitas com muita seriedade, entendeu? As pessoas não fazem isso daí, não estão brincando de casinha. E isso é uma coisa muito interessante, porque cada fóssil já vai te dar mais força para uma determinada evidência ou não. Então essa hipótese terrestre das serpentes, que já era discutida há muito tempo atrás, ficou cada vez mais forte quando acharam essa Najashi lá no Rio Negro, quando acharam agora o Tetrapodophysis. Que agora, é do Brasil, inclusive. Que é do Brasil, foi contrabandeada lá para fora, né? Teve também outra polêmica. Tem a polêmica acadêmica e tem a polêmica geopolítica, né? É uma coisa assim. Agora, você tem a questão também dos dolicossauros que você trabalha, que ainda vão ou dar a pá de cal na ideia da hipótese das marinhas das serpentes, ou vão reforçá-la. Vai depender se o Bruno for competente ou não. E das pessoas que forem atacar o trabalho do Bruno. Porque o Bruno provavelmente vai ser refutado, ou pelo menos vai sofrer tentativa de refutação quase que imediatamente das suas ideias. Porque a ideia qual que é, né? Como os autores que defendem a hipótese marinha, né, de origem das serpentes, eles usam os dolicossauros, falando, não, os dolicossauros são mais parecidos com as serpentes do que com o resto. E eu tenho estudado esses fósseis para tentar ver, será que eles são realmente tão parecidos assim com as serpentes? Então, eu estou atacando a hipótese deles, eles vão atacar a minha hipótese, e é assim que a ciência funciona, né? E é importante pensar sempre não como um ataque pessoal, não é um ataque a você como pessoa, e sim um ataque às suas ideias. Não pense que os cientistas têm tanta maturidade assim, eles não têm. Mas o fato é que olhando a longo prazo, a longo prazo, no curto prazo não, no curto prazo vira uma briga de comadre. Mas a longo prazo, quem sai ganhando é a humanidade. Sim, com certeza. A ciência como um todo. É o conhecimento. Ninguém liga hoje para as brigas que tiveram no começo do século XX lá dos cientistas, mas a gente sabe que essa briga entre eles gerou um conhecimento incrível para nós. Que gera uma corrida, quase como uma corrida armamentista. Quando dois cientistas estão muito putos um com o outro, aí começa a tascar trabalho, começa a arrumar dinheiro de projeto e aí... porque aí mexe com os brios. Né? Você tem brio? Então, que nem o Clóvis falava, é isso aí. O grupo dos pinípedes, que a gente chama que são as focas, os leões marinhos, também é a mesma coisa. Você sabe, tem alguns pinípedes fósseis terrestres e os aquáticos. E a transição entre um grupo terrestre e aquático, vários grupos aquáticos, a gente vai falar isso mais pra frente, é difícil de saber qual foi o grupo terrestre, porque quando você está migrando para o ambiente aquático, são tantas mudanças que você precisa ter no seu corpo que isso acaba deixando o limite de tempo menor. E como esse limite de tempo é menor, você não tem esses fósseis preservados. Porque às vezes a gente fala desse jeito, pode parecer meio lamarquista, né? Tipo, o bicho quis evoluir. Não, a gente tá falando só que é o ambiente que pressiona ele, né? Ele tinha aquela possibilidade, aquele nicho, ele começou a ocupar aquele, foi dando certo, mas tem as pressões seletivas para ele conseguir sobreviver naquele nicho. Aí já dentro dos dinossauros a gente tem o exemplo dos sauropodomorfos, que são esses bichos com pescoço bem comprido, né, que a gente conhece bastante dos filmes. Tem exemplos intermediários. Há muitos anos que a gente já conhece os prosaurópodes, que a gente chama, né, que são grupos de saurópodes bípedes, né, quer dizer, bípedes facultativos. Exato, né? Eles podiam ser ou não. E se você vai indo cada vez mais para trás,
a gente não consegue nem determinar a alimentação deles, né? Você chega nos bichos que tinham um pescoço um pouquinho mais comprido que você não sabe nem se era carnívoro ou herbívoro direito. Exato. Né? Provavelmente os dois, né? E até chegar num Eoraptor, por exemplo, né? Que o pessoal já tá chegando à conclusão de que ele é um sauropodorfa basal. Né? Interessante. E o Eoraptor, ele parece um dinossauro carnívoro tradicional. Que é um bicho bem pequenininho, né? Numa linhagem, né, próxima, jamais relacionada aos maiores animais terrestres que já existiram, né? Animais com até 60, 70 toneladas de peso, que é algo absurdo de imaginar. Acho que até tem casos que eles calcularam 90 pro argentinossauro. Também dentro do grupo dos dinossauros, nós temos o exemplo dos ceratopsídeos, que são um grupo de dinossauros ornitísquicos, né, desses que têm a pelve parecida com a de uma ave. E tinha um bico, né? No caso dos ceratopsídeos, eles têm um bico parecido com o do papagaio. Exato, um bico curvo. É um bico curvo. Tanto é que um dos primeiros bichos da linhagem, mais antigos que a gente tem, é o Psittacosaurus. Psitta é a mesma raiz que a gente usa para papagaio, né? Em latim. Psittacídeos, né? Então o Psittacosaurus é tipo um lagarto, um dinossauro com um bico de papagaio. Parecido com um papagaio. E o Psittacosaurus ele era pequenininho, né? Ele tinha o quê? 1 metro de comprimento assim. Ele era bípede, andava bem rapidinho. Tamanho de um cachorro. Vivia na Mongólia. E os maiores ceratopsídeos, né, dentre eles, estão como, por exemplo, o Triceratops, que é aquele bicho do Jurassic Park, todo mundo conhece, com os 3 chifres na cabeça. Exato. Bichos enormes, com sei lá quantas toneladas de peso. E você fica pensando, como é que surgiu um bichão daqueles, cheio de chifre, daquele formato, né? Pois é. Quando você começa a colocar os intermediários aí no meio, você consegue ver surgindo estruturas como, por exemplo, o escudo na cabeça, que é uma estrutura que protege a região do pescoço. Então você vê bichos que o escudo ainda é pequenininho. Aí eles foram aumentando de tamanho, foram ficando quadrúpedes. Exatamente, porque é difícil sustentar o peso muito grande quando você é bípede. Ainda mais com um cabeção desse. Exato. Você acaba chegando, então, se você colocar todos os intermediários, você chega pelo menos, ainda que existam discussões sobre qual linhagem veio dividido primeiro da onde do que, as características intermediárias estão ali. Exato. E estão fazendo sentido e estão no contínuo ali, né? É mais um exemplo de que nós temos vários fósseis com características intermediárias. Aqui dentro, só de um grupo inteiro fóssil, né? De um tem vivente, só de um grupo inteiro fóssil, você consegue estabelecer essa relação, essa transição. E não precisa ter todas as etapas intermediárias, como a gente falou. Pode ter algumas que já são suficientes para você completar. Você não precisa ter todas as peças do quebra-cabeça de uma casa para saber que aquilo lá é o desenho de uma casa. Exato. Fica mais bonito quando você tem todas. Mas se você não tem, você ainda consegue determinar o desenho, faltando muitas peças ali, Exato. Você consegue determinar o desenho. Então agora o segundo questionamento.